Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e mais uma vez estamos aqui juntos no canal do Observatório da TV no YouTube para o TBT da TV, este nosso programa que relembra páginas importantes, célebres da história da nossa televisão. Nesta semana, vamos relembrar 3 minisséries da TV Globo, as primeiras 3 minisséries da história da TV brasileira, assim chamadas, todas exibidas há 40 anos, em 1982. Vamos lá! Antes de começarmos a falar sobre essas primeiras minisséries da TV brasileira, o meu pedido de sempre. Se você não for ainda inscrito no nosso canal, inscreva-se, ative no sininho as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. Todo dia de segunda a sexta tem sempre um vídeo diferente. Comente aqui sugerindo temas para nós, quem sabe um tema que você sugerir não dá origem a um dos nossos próximos vídeos e, claro, compartilhe com outras pessoas que você acha que podem gostar dos nossos conteúdos, assim chegamos a cada vez mais gente. Obrigado a todos. Recentemente nós falamos aqui das primeiras novelas do SBT, que também em 2022 completaram 40 anos. E agora, um vídeo parecido, mas sobre as minisséries, todas elas da TV Globo. Nessa ocasião, começo da década de 80, o termo minissérie ainda não era tão difundido, tão popularizado quanto se tornou no decorrer desses 40 anos. Já haviam sido exibidas minisséries americanas, especialmente, pela TV brasileira. Talvez o exemplo mais famoso desses primeiros anos, final dos anos 70, começo de 80, seja Raízes, uma minissérie muito conhecida, sucesso de audiência no mundo inteiro, baseada num best-seller do Alex Haley. E também na Globo eram exibidas outras minisséries americanas numa sessão chamada Semana 1. Elas, em geral, duravam uma semana. Mas a produção nacional desse gênero minissérie só teve início em 1982. Pesquisando a história da nossa teledramaturgia, talvez você me pergunte assim, mas Fábio, na TV Cultura, em 81, um ano antes, já havia novelinhas bastante curtas, e novelinhas sem nenhum demérito, sem querer diminuí-las. Os teleromances, dos quais falamos aqui também no nosso canal. Já procure aqui na playlist que você vai encontrar com facilidade. Só que os teleromances eram chamados de novelas, eles não eram considerados minisséries, como as que nós vamos tratar aqui nesse nosso encontro de hoje. Esse termo foi oficialmente instalado na nossa teledramaturgia pela TV Globo, quando em abril de 1982 estreou com 8 capítulos a minissérie Lampião e Maria Bonita, que foi escrita por Agnaldo Silva e Doc Comparato. Essa minissérie trata de uma passagem da vida de Lampião e Maria Bonita, interpretados pelo Nelson Xavier e pela Tânia Alves, quando o bando de Lampião sequestra um estudioso, um geólogo inglês chamado Steve Chandler, que era interpretado por um ator chamado Michael Minogue, e exige o pagamento de resgate pelo governo do estado da Bahia. Inclusive, uma figura política a quem se pede o pagamento desse resgate, o secretário do Interior, é interpretado na minissérie numa participação especial pelo Cláudio Correia e Castro. Além desses atores citados, o elenco também tinha nomes como Arnaud Rodrigues, Elber Rangel, José Dumont, Regina Dourado e Jofre Soares, salvo erro da minha parte. E essa minissérie fez muito sucesso na ocasião, chamou a atenção para esse novo formato que foi comparado com novelas bastante curtas, com história concentrada em menos capítulos, é realmente uma outra proposta. E já foi exibido na faixa de 10 da noite, que na ocasião visava trocar as séries nacionais que já estavam em curso entre o final dos anos 70 e esse começo dos anos 80, foram estreadas Carga Pesada, O Bem Amado, Malu Mulher, Plantão de Polícia, mas naquele momento a emissora TV Globo decidiu apostar nessas histórias curtas
que tinham um começo e um fim ali em poucos capítulos, não cumpriam uma temporada de episódios, cada um com a sua própria história, como é o caso das séries. Pois bem, Lampião e Maria Bonita, como eu disse, fez bastante sucesso, chamou a atenção, foi muito elogiada pela crítica, foi reprisada algumas vezes até o começo dos anos 90 e mais recentemente, em 2015, foi uma das minisséries escolhidas para celebrar os 50 anos da TV Globo. Num especial, como se fosse um filme, foi compactada em cerca de 2 horas e lançada em DVD nesta versão, além de lançada em VHS na própria década de 80. E gerou uma nova safra de curiosidade junto ao público de teledramaturgia, que viu tudo aquilo como uma grande novidade e queria saber quais eram as próximas propostas de histórias curtas nesse horário. O que substituiu Lampião e Maria Bonita na ocasião foi uma minissérie totalmente diferente, que estreou no dia 10 de maio de 1982. Avenida Paulista, com texto de Daniel Mas, Leilá Assunção, também de Luciano Ramos e por trás de todo o projeto o seu diretor, Walter Avancini, uma minissérie produzida aqui pela TV Globo de São Paulo. Essa é uma história totalmente diferente porque era na atualidade que ela se passava, portanto, aquele princípio da década de 80, Lampião e Maria Bonita era na década de 30, uma minissérie de época, passada no Nordeste, e a Avenida Paulista do título, esse título não é à toa, né? A história se concentra nesse mundo dos negócios que tinha e ainda tem na Avenida Paulista um grande expoente, aqui não só em São Paulo, como no próprio Brasil e na América Latina. O personagem principal se chama Alex Torres, interpretado pelo Antônio Fagundes. Ele trabalha numa das empresas do conglomerado financeiro de Frederico Scorza, que é o personagem do Valmor Chagas, e dá um desfalque, ele rouba a empresa na qual trabalha. Esse roubo, esse desfalque é descoberto e ele vem do interior para São Paulo para prestar contas dessa sua atitude, teme perder o emprego, ser preso, ser processado, enfim, e deixa no interior a sua esposa Juliana, que é a personagem da Wanda Stefania. Ao chegar a São Paulo, Alex tem uma grande surpresa, porque Frederico Scorza abre mão de denunciá-lo às autoridades, porque acha que ele é um rapaz de um futuro brilhante pela frente, genial, inteligente, audaz, corajoso, e por isso mesmo ele quer o Alex mais perto de si. Alex vai sendo seduzido por essas jogadas da alta sociedade paulistana e do mercado financeiro, no qual ele se imiscui cada vez mais e se envolve com a filha de Frederico Scorza, Ana Maria, que é a personagem da Bruna Lombardi. Só que o que ele não imagina é que Scorza e a sua mulher de confiança e amante, Paula, que é a Dina Sfati, têm em mente um plano ardiloso para forjar a morte do empresário e deixar a empresa na bancarrota e colocar sobre Alex a culpa dessa negociata que dá errado e de várias outras coisas escusas, além daquela que ele realmente cometeu. Então, Avenida Paulista é uma minissérie que chamou a atenção também, mas por outros motivos, e inovava com essa narrativa concentrada em poucos capítulos, cerca de 20, muito mais até do que Lampião e Maria Bonita, que teve apenas 8. No elenco, além desses atores citados, também Neila Torraca, Marta Overbeck, João José Pompeu, Yara Lins, Odávlas Pet, Lélia Abramo e Walter Forster, entre outros. Ainda em 1982 houve uma terceira minissérie. Essa estreou apenas depois da Copa do Mundo da Espanha. Os comerciais, as chamadas para essa minissérie diziam bem assim: depois da Copa, vem aí Quem Ama Não Mata. Esse título de uma história que teve texto do Euclides Marinho e o responsável pelo projeto era o Daniel Filho, que o dirigiu com Denis Carvalho. Essa frase, Quem Ama Não Mata, havia sido pichada em muros das grandes cidades do Brasil desde a segunda metade dos anos 70, quando começou a haver uma escalada de crimes passionais.
o maior exemplo, provavelmente, não só dessa época, como em todos os tempos aqui do Brasil recente, é o caso de Ângela Diniz, que foi assassinada por Doca Street. Doca Street este, recentemente também falecido. E como esses crimes eram cometidos, segundo se alegava, por amor, começaram a aparecer nos muros das cidades pichações com essa frase, que é bastante óbvia, né? Quem ama não mata. Pois bem, isso fomentou a ideia da minissérie contada em 20 capítulos com um casal principal, a Alice, que era interpretada pela Marília Pera, e o Jorge, um dentista, que era o Cláudio Marzo. Os dois eram pessoas de caráter, pessoas boas, benquistos por todos, tinham uma vida estabilizada, eram casados já. E além ali dos dramas da família, especialmente a família da Alice, que era uma família numerosa, ela tinha as irmãs, o pai, a mãe, enfim, e os seus próprios problemas com essa família, a Alice e o Jorge têm uma questão no relacionamento, porque eles não conseguem engravidar e eles querem bastante. Só que o dia a dia faz com que esses desentendimentos entre eles comecem a se ampliar, a se dificultar, a tomarem uma maior gravidade. E um dia Alice aparece grávida. Só que o Jorge não pode ter filhos. Isso é descoberto no decorrer da história. Então, ele logo vê que se ela está grávida e ele não pode ter filhos, ele obviamente não é o pai da criança. Então, criou-se um suspense, porque a história começa com uma cena de crime, a polícia, enfim, o IML indo recolher um corpo no apartamento do casal, mas nós não sabemos qual dos dois morreu. E só no último capítulo da história, que vai num crescendo, é que a gente então vê que quem matou quem foi Jorge, que matou Alice, sem conseguir aceitar essa situação que se impôs diante dele. A mulher grávida, mas ele sabidamente não podendo fazer com que ela estivesse naquela condição. No Fantástico, depois de muita discussão, porque naquele momento, como eu disse, haviam crescido muitos casos de crimes passionais, tanto que se gerou essa minissérie, um reflexo do seu tempo, infelizmente não mudou muito de lá para cá, né? Devemos dizer isso. O Fantástico mostrou o outro final, no qual Alice mata o Jorge. Ainda em 1982, e nessa minissérie Quem Ama Não Mata, apenas para citar, no elenco nós também tínhamos Denise Dumont, o Daniel Dantas, Paulo Vilaça, Suzana Vieira, Dionísio Azevedo, Norma Geraldi, John Herbert, Hugo Carvana, Tânia Scher, entre outros. Ainda nesse ano de 1982 haveria uma quarta minissérie chamada Bandidos da Falange, do Agnaldo Silva e também na criação com colaboração do Doc Comparato. Mas essa minissérie teve muitos problemas com a censura e acabou sim sendo exibida pela emissora, mas apenas no começo de 1983. Então, por essa razão, não vamos nos aprofundar nas tramas de Bandidos da Falange neste TBT da TV agora. Até o final do ano, no segundo semestre de 1982, além de alguns enlatados como Dallas, Magnum, Um Homem Chamado Sloan e esse tipo de séries estrangeiras que davam bastante certo no horário nobre da emissora naquela época, nós tivemos também duas reprises de novelas. Uma que foi programada e não entrou, que foi a de O Espigão, e uma que efetivamente chegou à tela, Dancing Days, no mês de outubro de 82. Mas minisséries, ainda mais essas inéditas, pensadas para esse projeto, como eu disse, só voltaram em 1983, não só com Bandidos da Falange, mas também com outros títulos, dos quais falaremos em ocasião oportuna. Logo mais já será 2023, elas também terão 40 anos, né? Fernando da Gata, Bandidos da Falange, Moinhos de Vento, Parabéns pra Você, entre outras. O TBT da TV, na próxima semana está de volta. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço. Tchau.